noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Em nome de Jesus, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto eles vos disse. Estava ali posta 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei a água essas talhas, e enchei até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo onde viera, se bem o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe todo homem: põe primeiro o vinho bom, e quando já é bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim aos sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Pode sentar, irmãos. Aleluia, Jesus. Irmãos, hoje é culto dos milagres e dos testemunhos. Já podemos ouvir os testemunhos aqui nessa noite. E quando a Thais me convidou segunda-feira, eu fiquei pensando o que eu ia pregar. Eu digo: vou pregar sobre milagres. Milagres de Jesus. Porque é o culto dos milagres e dos testemunhos. E Jesus, ele veio nessa terra, irmão, e fez muitos milagres. E através desses milagres, ele vai ensinar a nós nessa noite. O primeiro milagre que ele fez, ele transformou água em vinho. O segundo milagre que ele fez, ele curou o filho de um oficial. O terceiro milagre que ele fez, ele curou um paralítico no tanque de Betesda. O quarto milagre que ele fez foi a multiplicação dos pães e dos peixes. O quinto milagre, ele andou sobre as águas. O sexto milagre, ele curou um cego de nascença. O sétimo milagre, ele cura os 10 leprosos. O oitavo milagre, ele cura a mulher do fluxo de sangue. O nono milagre, ele cura a ressurreição de Jairo. E o 10º milagre, a ressurreição de Cristo. Então Jesus fez vários milagres. Jesus veio nessa terra, só que a Bíblia é resumida. Não dá para colocar tudo na Bíblia o que Jesus fez. Só que João, ele vai provar os milagres de Jesus aqui. Ele vai provar os milagres de Jesus porque as pessoas não acreditavam muito que ele era o Filho de Deus. As pessoas perguntavam para... Um dia falavam para Jesus: estão dizendo que tu é Messias. Não, estão dizendo que tu é João Batista. Estão dizendo que tu é Elias. E Jesus pergunta para Pedro: e para ti, Pedro, quem eu sou? E ele fala: tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então as pessoas tinham a dúvida quem ele era. Então João faz questão nos seus livros, no seu livro, de falar aquilo que Jesus era. O próprio, não somente o Filho de Deus, mas o próprio Deus encarnado. O próprio Verbo que se fez carne. E quando Deus fala com Moisés, irmão, no Antigo Testamento, Moisés pergunta quem é. E ele diz: eu sou. E ele vai fazer questão de falar no seu livro de João várias partes daquilo que Jesus falou. João 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim.
Na casa de meu pai há muita morada. Eu vou subir, eu vou preparar a morada. E depois que eu preparar, eu vou buscar vocês para mim mesmo. Aí Tomé pega a palavra, mas mestre, nós não sabemos o caminho. Aí Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E todo ramo que é edificado em mim produz bom fruto. O Pai os limpa, para que produza mais bom fruto ainda. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pela ovelha. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, então eu sou hoje vai falar com cada um de nós nessa noite. E o eu sou está aqui nesse lugar. Irmãos, então Jesus convidaram ele para ir num casamento em Caná da Galileia. Um dos milagres que eu vou falar aqui. Depois eu vou partir para o outro. Alguém teve uma boa notícia de convidar Jesus para ir no casamento. Só que a festa estava muito boa. Convidou Maria e os seus discípulos. A festa estava muito boa lá. Alegria, festa. Estava todo mundo sorrindo, dançando. E vinho na Bíblia significa alegria. Só que, irmãos, cada um de nós aqui foi em festa. E se faltar alguma coisa na festa, vamos ser sinceros aqui, em realidade, fica feio. Se faltar alguma coisa na festa, fica feio. Então, irmãos, porque todo mundo que faz uma festa, a ideia é não faltar nada. A ideia é sempre sobrar. Só que convidaram Jesus para essa festa. Aí Maria, o que ela vai fazer? Vai chegar até Jesus e vai ver que está faltando vinho. Vai chegar até Jesus e vai dizer assim: olha, está faltando vinho. Aí Jesus vai olhar para ela e dizer: mas o que eu tenho contigo, mulher? Não é chegado a minha hora ainda. Aí Jesus vai falar para ela isso. E daí a Maria olha e fala para os serventes, para os empregados: olha, faça tudo o que ele pedir. Então Jesus pede e fala para os serventes: enche as talhas de vinho até a boca e leva ao mestre-sala. Então eles obedeceram Jesus e encheram. Só que depois que o mestre-sala puxa com a cucharra, a água já não é água, é vinho, aleluia. E o vinho da melhor qualidade. E aí volta a alegria naquela casa, volta a paz, tira a preocupação, porque alguém teve uma boa ideia de convidar Jesus. Então só que o mestre-sala vai ficar impressionado. Ele vai dizer assim: mas como? Peraí, esse homem quebrou o protocolo. Sempre é servido bom vinho no começo e depois o vinho ruim. Por quê? Porque o bom vinho vai chegar uma hora que eles vão estar meio faceiros, né, irmão? Vocês me entenderam, né? Eles vão estar meio alegres. Daí qualquer vinho tá bom. Só que o que aconteceu, irmão? Jesus serviu o melhor vinho no final. E impressionou todos. Todos aqueles no lugar ficaram felizes, alegres, contentes, voltou a paz e o mais importante, o nome de Jesus foi glorificado naquele lugar. Mas o que nós aprendemos aqui, pastor? Precisamos convidar Jesus para ir na nossa casa. Precisamos convidar Jesus para ir no nosso casamento. Priscila, que nem o Isaías fizeram. Precisamos convidar Jesus aonde nós estiver. Precisamos convidar Jesus no nosso trabalho. Jesus não pode ser um hóspede que vem e fica 2, 3 dias e vai embora. Jesus não pode ser na nossa vida um visitante que vai lá na nossa casa e toma um chimarrão e vai embora. Jesus, ele tem que estar na nossa casa. Ele tem que ser um convidado de honra. Porque se tiver Jesus na nossa casa, as coisas começam a dar certo, Priscila. Se nós convidar Jesus, a partir do momento que nós convidar Jesus para ir no nosso casamento, na nossa família, vai ser ausência de problema? Não.
Até porque o vinho acabou e Jesus estava lá. Mas então qual a diferença? A diferença é que se Jesus está na casa, o problema pode chegar, a dificuldade pode chegar, a luta pode chegar, e ela vai chegar, mas aquele que provê para mim e para a tua vida vai estar no teu lado junto contigo. A diferença, irmão, é quem nós convidar para ir na nossa casa. E essa mulher ensina algo, Maria, algo incrível. Ela vê o problema. Só que ver o problema só não basta, irmão, porque todos veem. Ela vai e conta para a pessoa certa. Ela vai contar o seu problema para Jesus. Se ela contasse para mestre Sala, ó, acabou o vinho. Os noivos, acabou o vinho. Fulano, acabou o vinho. Aquele problema não ia ser um problema. Aquele problema ia aumentar. E muitas vezes nós criamos problema na nossa vida, irmão, porque nós contamos para muita gente. A gente conta para 1, para 2, para 3, para 4, e ele aumenta, ainda nós ficamos bravos. Ah, pastor, estão falando de mim. Mas por que você não falou o problema para a pessoa certa? Aí Jesus nessa noite diz, te fala hoje nessa noite, conta tudo para mim. Conta o teu problema para mim, que eu estou aqui para resolver e te ouvir. Então, irmãos, nós aprendemos algo nessa noite. Entregar os nossos problemas para Jesus. Aleluia. Porque Ele vai cuidar da nossa casa. Ele vai cuidar da nossa família. Ele vai cuidar de tudo de nós. Porque a maior necessidade do ser humano, irmão, nunca foi coisas. A maior necessidade do ser humano nunca foi coisas, acreditem. A maior necessidade da família, do casamento, é a presença de Jesus. Você pode ver, eu não vou generalizar aqui. Tem pessoas que têm muito, mas não são felizes. Agora tem pessoas que têm pouco, mas Jesus está lá e eles esbanjam felicidade. Bom, maravilhoso é nós ter muito, e muitos aqui tem. Mas o mais importante na nossa vida é nós convidar Jesus para fazer parte da nossa casa. Aí Ele vai prover tudo ao nosso favor. Irmão, outro milagre de Jesus. Agora nós vamos ir pelos milagres até dar o horário, porque eu não posso nem passar muito. Outro milagre, irmão. Jesus vai curar o paralítico no tanque de Betesda, ao lado a porta das ovelhas. Toda vez que o anjo descia, sacudia as águas, quem chegava primeiro era curado. E aquele paralítico está há 38 anos ali buscando um milagre. Imagina alguém, irmão, persistindo no milagre, insistindo no milagre. E muitas vezes nós desistimos por tão pouco, abandonemos por tão pouco. Mas só que me chama a atenção, se nós viajar para lá, você já imaginou nós chegar até ele lá agora e ver aquele homem 38 anos ali? O que nós faríamos? Nós talvez falava isso. Olha, o negócio está 38 anos aqui, cara. Eu quero te dar um conselho, até nem por maldade. Vai embora, vai descansar. É 38 anos sofrendo. Outra, que chance tu tem com alguém que anda? Vamos falar de realidade aqui, irmão. Que chance tu tem para alguém que não ouve? Porque tem muitos precisando de ajuda aqui. Eles sempre vão chegar na tua frente. Mas o que nós aprendemos aqui, irmão? Que isso é o nosso olhar humano. Porque nós acostumemos olhar o problema com os olhares humanos. Nós costumemos olhar o problema com nossos olhares físicos. Não vai dar certo. Nunca que o meu marido vai chegar aqui na igreja. Nunca que nós vamos ser curados pela essa enfermidade. Nunca que eu vou conseguir isso. Sabe por quê? Porque isso é nosso humano olhando com os olhos humanos. Meu irmão, e Deus quer hoje nessa noite que nós comecemos a olhar com nossos olhos espirituais. Acreditar até fim. Jó disse: a esperança para a água que foi cortada, que ao cheiro das águas ela brotou de novo. A esperança. Então, irmãos, Jesus quer dizer para nós, irmão, quando ficar ruim para o homem,
quando todas as possibilidades humanas terminarem, aí ele entra. Porque a Bíblia vai dizer: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Tudo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então Jesus vai chegar até ele. Jesus vai chegar até ele e vai fazer a seguinte pergunta: você parou para pensar que não foi ele que achou Jesus? Foi Jesus que achou ele? E muitas vezes nós falamos: ó, eu achei Jesus. Irmão, Jesus nunca se perdeu. Foi ele que te achou. Foi ele que viu você sofrendo. Foi ele que viu você perdido. Foi ele que viu você abandonado. E viu eu também, um dia. Mas Jesus um dia me achou. Jesus um dia te achou. E se ele te trouxe hoje aqui nessa noite, é porque ainda tem tempo. A história ainda continua. Irmão, eu sempre digo, irmão, eu nunca pelo homem, vou falar por mim, seria escolhido no meio de 10. Eu nunca seria escolhido no meio de 5. Eu nunca seria escolhido no meio de 2. Aleluia. Mas um dia, aleluia, Jesus olhou para mim e disse: já que ninguém te escolhe, aleluia, eu te escolho. Já que ninguém acredita, eu acredito. Você sabe, irmão, a honra toda é dada ao nome de Jesus. Mas eu tive pregando domingo, eu não tive aqui. Eu tive ali, foi a convite de um pastor, pastor Fernando e pastor Claudinei. E tu vê as pessoas chorando, Evanice, como tu está agora ali. Isso aí não tem preço. Isso aí tu me oferecer qualquer coisa, as pessoas sentindo a presença de Deus, não tem preço. Então vale a pena servir a Jesus. Então Jesus vai fazer uma pergunta: o que tu queres que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Irmão, Jesus não perguntou do problema. Jesus não examinou o que ele tinha. Jesus não falou para ela do passado. Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? E por que Jesus perguntou, irmão? Porque Jesus quer ter intimidade com nós. Jesus quer ter intimidade comigo e com você. Por isso que ele pergunta. Porque ele já sabe, é lógico que ele já sabe. Mas ele quer que muitas vezes que nós falamos o problema para ele: Jesus, eu estou passando por isso. Jesus, eu estou passando por esse momento. Jesus, porque ele quer se relacionar com nós. Porque ele é uma pessoa. Então por isso que ele pergunta. Aí ele vai dizer: eu quero andar. Porque toda vez que as águas é agitadas, alguém vem na minha frente. Então Jesus vai olhar para ele: então pega a tua cama, aleluia, levanta e anda. Porque eu não te fiz para andar prostrado e nem caído, aleluia, eu te fiz para andar de pé. Porque Jesus, irmão, muitas vezes, pelas tempestades da vida, a gente fica prostrado. Mas Jesus, ele chega para nós e diz: levanta e anda, seja forte e corajoso, aleluia. Outro milagre, irmãos, a multiplicação dos pães e dos peixes. Quando morre João Batista, Jesus se retira com os discípulos e vai para um lugar, eu creio, para ficar sozinho, né? Pela morte de João Batista. Só que a multidão sabe, irmão, que vai todos para lá. 5.000 homens. Vamos fazer uma conta bem básica. Se cada um fosse casado, era 10.000 homens, 10.000 pessoas. Se cada um tivesse um filho, 15.000. E se fosse igual o pastor Giovanni 30.000. Acabou glória, né, irmão? 30.000 pessoas naquele lugar, com as mesmas necessidades que eu e você. As mesmas. Necessidades físicas, necessidades da alma, necessidades do espírito, as mesmas, Roger. E vão ouvir Jesus. Então Jesus está lá alimentando eles com a palavra. Jesus está lá pregando. Só que alguém vai chegar até Jesus e vai dizer assim: Jesus, o senhor prega bem, a palavra está uma bênção, só que esse povo está com fome, já está chegando a hora. Alguém vai dizer para ele assim, ó:
Para alimentar essa multidão precisa de 200 denários. É 200 dias de trabalho. Mas alguém também vai dizer para ele assim, olha, Jesus vai perguntar, tá, mas o que você tem? Porque Jesus sempre vai perguntar para nós o que nós temos. Ele nunca vai perguntar para nós o que nós falta. Mas por quê? Porque ele vai usar aquilo que você tem para nós recuperar aquilo que está faltando. E muitas vezes nós dizemos que não temos nada. Só que na verdade Deus deu muita coisa para nós. Nós temos muito e não sabemos. Eu vou falar aqui só da obra de Deus. Mas isso serve lá fora. Eu não tenho, eu não prego. Você pode louvar. Eu não louvo. Você pode ficar na porta. Eu não faço nada disso. Eu quero ficar só adorando ali. Fica ali, oferece aquilo que você tem. Porque Jesus nunca vai contar com aquilo que falta. Ele quer saber aquilo que nós temos para oferecer para Ele. Então alguém vai dizer assim, tem 5 pães e 2 peixes. 2 peixinhos, não era nem dourado. Era no marizinho. Tem 5 pães e 2 peixes. Alguém vai dizer, não, é muito pouco, não dá, é muito pouco. É muito pouco na tua mão. Coloca na mão de Jesus. Sabe por que é muito pouco? É que quando tu pega, esse pouco tu reclama. E sabe o que nós temos que fazer? Em vez de pegar esse pouco, levanta para cima e agradece. Porque quando tu agradece, eu multiplico. Agora, quando tu reclama do pouco que tu tem, até o pouco que tu tem é tirado. E o que Jesus disse para essa nossa? Começa a agradecer. Começa a agradecer a Deus pelo pouco que você tem. Irmãos, é um arroz, é um ovo, glória a Deus pelo ovo. É um trabalho, estou ganhando pouco, glória a Deus, agradece a Deus pelo pouco, porque Deus vai te colocar no muito. E muitas vezes nós reclamamos do pouco que nós temos. Irmão, quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Você já parou para pensar? Quantas pessoas queriam viver a vida que você vive? Só que nós olhamos, eu tenho muito pouco, é um arroz, um ovo, um feijão. Tem gente lá na África, irmão. Aleluia. Tem gente lá na África que molha o pão na água. E nós vemos aqui reclamar, irmão. Agradeça a Deus uma cidade que graças a Deus provê. Deus levanta pessoas para trazer para nós. Se alguém precisar do caso. Então que nós possamos agradecer pelo pouco que nós temos. Que Deus vai nos colocar no mundo. Então Jesus multiplicou para os discípulos. Jesus multiplicou para os discípulos. Só que agora Jesus, irmão, Ele vai dar uma ordem para os discípulos. Ele vai dizer para os discípulos, eu vou despedir a multidão e vocês entram no barco e vão para o outro lado, que eu vou despedir a multidão. Só que eu não vou ir, eu vou ficar aqui, eu vou orar. Mas vocês vão chegar do outro lado. Essa é a minha promessa. Só que os discípulos pegam, irmão, e vão. Saem de dia daí. Só que a nossa vida não é feita só de dia. A nossa vida também é feita de noite. Só que a nossa vida não é só feita de vento a favor. Tem o vento ao contrário. Então os discípulos estão lá, irmão, passando por uma tempestade agora. E pensando, Jesus me abandonou. Jesus pediu para nós vir para esse lado para nós abandonar. E muitas vezes nós passamos por luta. Passamos pelas tempestades e dizemos, Jesus nos abandonou. Só que Jesus, irmão, Ele está do outro lado, vendo tudo. Jesus está vendo tudo, irmão. Então os discípulos estão desesperados. Aí Jesus vem como, irmão? Andando sobre as águas. Jesus vem andando sobre as águas, irmão, porque Jesus ouve o clamor de um filho. Invoca-me no dia da angústia, aleluia, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aquele que chega até mim, aleluia, eu jamais o lançarei fora, aleluia. Então os discípulos
vimos Jesus vem andando sobre as águas. E Pedro, irmão, mestre, se é tu Cristo, deixa eu ir ter contigo. Deixa eu caminhar sobre as águas. Pedro disse, agora eu vou conseguir. Quantas vezes nós, irmão? Agora eu vou passar pela essa tempestade. Agora eu vou andar sobre as águas. Agora eu vou passar por essa luta. Agora eu vou ir quarta na igreja, domingo eu vou servir a Jesus. Só que na metade do caminho vem um vento. Nós olhamos para o lado, tiremos nossos olhos de Jesus. E aquilo que era para andar sobre as águas. E sabe o que é o mais lindo, irmão? É que Jesus está do outro lado dizendo assim, ó, vem Pedro. Vem Pedro, porque Jesus, irmão, sempre corresponde à nossa fé. Vem Pedro, agora eu vou, vem Pedro. Pedro, mas se eu cair, se tu cair, eu te pego pela mão. Aleluia. É isso que Jesus te diz nessa noite. Vem que eu estou de braços abertos te esperando. E se tu cair, eu te pego pela mão e te coloco de pé de novo. Irmãos, Pedro veio andando sobre as águas. Ele podia vir nadando, Jesus podia vir, irmão, de barco. Jesus podia vir de várias maneiras. E por que Jesus veio andando sobre as águas? Para mostrar para mim e para você que aquilo que nos traz medo, aquilo que nos tira paz, aquilo que nos faz sofrer, aquilo que nos traz preocupação, está nada mais, nada menos que debaixo dos pés dele, porque ele está no controle de tudo. Ele muitas vezes ele nos permite passar pelas tempestades da vida, mas ele sempre esteve no controle da nossa vida. Irmãos, outro milagre de Jesus e é o último. Irmãos, havia uma mulher que havia 13 anos, que ela tinha um fluxo de sangue, 12 anos. E ela padecia na mão de vários médicos. Ela passava por um, passava por dois, passava por três. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Então, ela tinha condições. Só que essa mulher, irmão, tudo que é possível dela fazer, ela faz. Ela, com as forças dela, ela faz, irmão. Só que tudo aquilo que é possível ela fazer, não resolveu. E na nossa vida é da mesma forma. Tem coisas que nós vamos fazer e as coisas não vão acontecer. Tem coisas com as nossas forças não vai acontecer. Só que quando acabar os nossos recursos, aí começa o recurso de Deus. Quando perder as esperanças para o homem, aí começa os recursos de Deus na nossa vida. E essa mulher padece de vários médicos, mas um dia, irmão, ela ouve falar de Jesus, como eu e você um dia ouvimos falar. E quão é importante ouvir falar de Jesus, irmão. O falar de Jesus, irmão, muda a vida de qualquer um. Um dia alguém falou de Jesus para nós. E amigo é aquele que te fala de Jesus. Amigo é aquele que te leva perto de Jesus. Não é aquele que gasta dinheiro em festa. Não é aquele que gasta dinheiro em bebida. É aquele que te leva até o teu milagre. Então ela ouve falar de Jesus. Ela disse, olha, tem um homem que está passando aí. Aonde ele passa, ele faz milagre. Cego vê, o coxo anda, o surdo ouve. E ela ouve e ela coloca no coração, mas se eu somente tocar em Jesus, eu sairei curado. E ela vai, irmão, enfrenta a multidão, porque ela enfrentou a multidão. E muitas vezes, para nós chegar até Jesus, não é tão fácil assim. A gente tem que enfrentar a multidão. Às vezes as pessoas, você vai fazer o que lá? Vai perder tempo lá. E outra, você não vai conseguir. Nós temos que enfrentar a multidão, irmão, para chegar até Jesus. Mas a boa notícia, irmão, que ninguém chega até Jesus e volta com as mãos vazias. Ninguém chega até Jesus, irmão, e volta da maneira que entrou. O dia que eu cheguei até Jesus, irmão, foi arrebentado. Não tenho vergonha de falar. Foi arrebentado com a vida destruída.
Porque Jesus ele usa a dor muitas vezes para nos aproximar. Porque se as coisas não estão bem, nós não vemos. Todos nós aqui, se eu perguntar para a maioria, todos veio pela dor. O filho pródigo só voltou porque ele perdeu tudo. Porque se ele tivesse bem, ele estaria lá até hoje. Jairo só se prostrou porque a filha dele estava morrendo. E nós muitas vezes, Deus ele faz isso com nós porque nos ama. Ele usa o momento difícil para nós se aproximar dele. E depois que ele mudar, e ele vai mudar, e ele quer mudar, ele quer que nós permaneça firme até o fim. E aquela dor, esse sofrimento, tudo isso que nós passamos vai servir para hoje. Amanhã você dá um testemunho lindo.